Hoje nós vamos falar como você consegue realizar os seus sonhos. E como fazer isso? Usando a mente, usando a sua visualização, co-criando a sua nova realidade. Através de quê? Através de um método, através de ferramentas. Isso é possível? Totalmente possível. Eu passei muitos anos da minha vida estudando, assumindo o meu papel, né? E dentro dessa caminhada que eu estou hoje, eu entendo isso. Fui procurando conteúdos, tendo mais e mais consciência, mas uma coisa que nunca eu deixei e comecei a observar hoje, porque hoje eu uso a mentalização, hoje eu faço esse método, porque é o método que eu também aplico para os meus mentorados, para meus pacientes, mas acima de tudo eu aplico em mim. Eu preciso ter resultado para ser uma experiência viva para as pessoas com quem eu mentoro, para as pessoas com quem eu atendo, certo? Mas ao longo da minha vida, eu já fazia isso, sem saber que isso era cocriação da realidade. Por quê? Porque quando eu queria muito uma coisa, eu desejava muito, eu mentalizava muito aquela situação. Daí eu mentalizava, tá? Desejava e simplesmente esquecia. E esse meu desejar era algo, e o seu desejar, não importa qual seja um bem material, seja uma situação de vida sua, uma saúde, algo que você quer, uma espiritualidade, uma consciência, uma emoção, seja qual for esse algo que você desejar, não interessa, é seu. Mas você quer muito, você precisa desejar, querer aquilo. Então eu antes de conhecer a técnica, eu fazia isso, sem saber que isso era uma técnica, intuitivamente. Eu já tinha essa ferramenta dentro de mim. Então, eu desejava, como eu estava contando para vocês, e depois de um longo tempo, desejava por tempos, por semanas aquilo, ficava visualizando esse meu sonho. Eu visualizava, simplesmente visualizava e intencionava. Aí chegava um determinado período, um determinado dia, aquilo acontecia. Mas aquilo vinha para mim. Mas na determinada situação que vinha, já se passava algum tempo. Anos, meses, não sei te dizer o tempo que era. Mas o que eu percebo hoje é o estado com que eu estava quando eu fazia essa mentalização. E como eu fazia, que é exatamente a técnica. E, de fato, acontecia. Sempre aconteceu. Porque isso estava em mim. Então, mesmo eu não sabendo da técnica, eu fazia e acontecia. Então, eu continuo fazendo sabendo da técnica agora. Então, ela funciona, gente. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu usava o desejo, a visualização. E a coisa acontecia. Só que quando acontecia, já se passava um tempo e aquilo vinha. Só que eu não ligava. Hoje eu ligo por saber da técnica. Hoje eu entendo. Mas quando as coisas vinham para mim, daquela mentalização que eu fazia, eu não entendia que era disso, dessa mentalização, dessa força que nós temos de querer muito. E isso pode ser medido, isso pode ser frequenciado, porque são frequências esse desejo, essa vontade de querer algo. E o quanto você torna isso grande, grande, grande. E isso realmente acontecer na sua vida. Então, imaginem, eu fazia isso desta forma, em um determinado tempo, sem a técnica certa, correta, e acontecia. Imaginem vocês sabendo de uma técnica, fazendo ela continuamente, por tempos e tempos, sabendo de uma técnica que vai te ajudar a limpar, esvaziar, deixar você aberto, limpo, o seu copo vazio de situações que te ocupam espaço. Para que você coloque ali uma água limpa, pura, fluidificada. Para que você intencione, visualize nessa água o que você quer. E trabalhe essa água por dias, por meses, por anos.
Gente, isso acontecer infinito. Isso ser infinito na vida de vocês. Porque isso é um processo de consciência finita. Finita e infinita. Finita por quê? Porque o seu desejo, você inicia, ele terminou. Você continua outro. E você alcançou. E assim sucessivamente. Então ele torna finito porque você alcançou aquele, mas você já almeja outro. Só que a técnica, ela é infinita. Você vai fazer essa técnica na sua vida infinito. Como qualquer outra situação da sua vida. Como você acordar todos os dias. Você abre os olhos e acorda. Entendeu? Porque você está vivo. Então você acorda. Assim é a técnica na sua vida. Quando você começar a entender, quando você começar a aplicar isso na sua vida, todos os dias, sempre, como uma regra, você vai alcançar os seus objetivos. E ela é uma técnica que dá certo. Só que você precisa fazer. Você não pode, assim, simplesmente fazer uma semana, não deu certo, isso aí não adianta de nada. Não, você precisa fazer, fazer e fazer. Porque eu já falei pra vocês, você precisa ser para ter. Então, para você ser aquilo que você quer ter, você precisa frequenciar essa energia, essa frequência. Então, como você faz isso? Ser para ter. Fazendo? Então você precisa fazer. No momento que você fez uma semana e desistiu, você não fez. Se você passou uma vida inteira estagnado, não alcançando os seus objetivos, aí você fez uma semana de algo intensivo, falando positivamente, só uma semana, e acha que isso é suficiente, sendo que você passou uma vida bloqueado, travado, ou meses, ou anos, você acha mesmo que em uma semana, ou em um mês, ou em 3 meses, simplesmente você vai transformar uma vida que você estava estagnado, bloqueado? Você acha que funciona assim? A vida funciona dessa maneira? Não, isto é infinito. Você vai alcançando na medida que você vai limpando os seus objetivos. Tudo funciona assim, não existe. Então não existe milagre. Se alguém daqui, dessa rede social, diz pra você que você vai realmente alcançar os objetivos, que numa semana você consegue e blá 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 blá, não é verdade. A não ser que você já esteja fazendo há muito tempo, como eu fazia intuitivamente. Aí sim, mas você iniciar a técnica de algo que você já vinha bloqueado, você nunca fez na vida, e você quer numa semana, em um mês, dependendo da frequência que você está, alcançar aquele objetivo, você está aqui, alcançar um objetivo aqui, você precisa, no mínimo, elevar toda a sua frequência para chegar nesse nível. E isso demanda o quê? Aquilo que você tem de bloqueio. Eu vou saber? Não, quem vai saber? E quem sabe isso é a sua alma. Ela é que sabe o que você tem de bloqueio. E para acessar a alma, nós acessamos no inconsciente. No consciente, aquilo que eu estou aqui falando com você, você está sabendo conscientemente o que eu estou falando, isso você não acessa. A alma, desta maneira que eu estou aqui falando com você. Você vai acessar a alma inconscientemente. E inconscientemente nós precisamos acessar essas técnicas que acessam o inconsciente que está na alma. E ele, para acessar o inconsciente, existem palavras, decreto, mantras, músicas, tons de voz. Aí a gente acessa a alma, o inconsciente. Para quê? Para que ele quebre as barreiras. E você consegue entrar lá dentro dele, limpando ele. Então eu quero que você entenda que não é tão simples, mas não é tão difícil. Só depende de você querer fazer isso. Abrir as portas da sua alma. Deixar que o seu inconsciente seja acessado. Para limpar esses bloqueios. Tirar o vírus que te impede de prosperar, de ter abundância, através desses mantras e desses decretos. E aí hoje você pergunta para mim, mas Silvânia, você não falava tanto de relacionamento, de tudo isso, e agora hoje você está falando dessa questão de prosperidade, de abundância através de mantras? Sim, é porque ele é a base de você conquistar qualquer coisa, inclusive o relacionamento. Por isso que eu resolvi buscar você lá nas suas raízes, para que você alcance, sim, os relacionamentos dos seus sonhos.
Você pode alcançar qualquer desejo que você quer na sua vida. Qualquer um. Ah, eu quero a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, eu quero ser super reconhecida. Qual é o seu desejo? Qual é o seu maior desejo? Seja ele este que você está agora mentalizando, ou seja ele de ter uma saúde memorável, ter um escritório, uma empresa, não sei, ele é seu. Ele é o desejo certo para você. Então, você vai alcançar esses objetivos fazendo a técnica, passo a passo. Você precisa entender que existe um processo e que este processo ele vai fazer você alcançar, mas você precisa fazer. Nada, você não consegue alcançar nada se você não existe processo que dê certo se a gente não cumprir o passo a passo. Nada dá certo. Você precisa desde o início até o final ser o meu objetivo é X. Você precisa desde o início até o fim ter o mesmo objetivo, sempre visualizando, tendo ele como frente da sua caminhada até chegar ao final. Dessa corrida de alcançar ele. Qual é o processo meu? O processo primeiro é X, o segundo é Y, o terceiro é R. Eu vou ter que ter o mesmo objetivo, a mesma intenção, do início ao fim. Isso é um processo que dá certo. Ah, eu comecei pensando X, no meio eu tô pensando Y, lá no final eu tô pensando o P. Não dá certo. Você precisa ter um objetivo. Então, o teu sonho ele tem que ser o mesmo, do início ao fim. E cumprir as metas para alcançá-lo. Ponto final. Aí você consegue. Mas você precisa também cumprir todo o tempo. Uma semana resolve? Não. 2 semanas também não. Um mês? Pode ser. Entendeu? Não tem milagre. É fazer e ser. Fazer para ser. Aí sendo, você alcança. Não existe outra técnica, é essa técnica. E você não vai ser não fazendo. Entendeu? Então, aí tá minha dica. Você quer saber como isso pode acontecer na sua vida? Entre em contato comigo que eu te explico, te mando uma amostra do mantra, certo? Então vamos lá, bora praticar!